Você não sente seu glúteo no terra sumô? Ou sente dor na lombar? Ou é a primeira vez que você vai fazer esse exercício? Então eu tenho umas técnicas muito importantes que eu preciso te passar nesse vídeo para você não ficar gastando seu tempo fazendo da forma errada e que vai deixar seu terra sumô bonito, bem executado e levantando bastante peso. A execução correta desse exercício vai fazer aumentar o estímulo para o seu glúteo e consequentemente isso vai te trazer mais resultados mais rápido e com maior segurança. No final do vídeo eu vou te passar uma técnica para você progredir carga toda semana nesse exercício que eu utilizo com as minhas alunas de consultoria. E para fazer tudo isso, vamos começar então pela altura da barra. Eu sempre aconselho que você utilize barras livres para fazer o terra sumô. Isso porque se você utilizar as barras montadas, ela vai ficar muito baixinho e vai atrapalhar a sua execução, principalmente se você for iniciante. Então vai ficar muito mais difícil você conseguir manter a postura com a barra ali muito baixinha. Então por isso que é legal você colocar aquelas anilhas um pouco maiores para você conseguir colocar a barra na altura correta, que seria na metade da sua canela. Então ela não pode estar muito abaixo que isso, porque vai prejudicar o início do movimento, e nem muito acima disso, porque aí você vai deixar o movimento curto e você vai perder amplitude de movimento, que vai ser muito importante para desenvolver o seu glúteo. Então aí você pode colocar a barra em cima de alguns steps, ou até mesmo em cima de outras anilhas, em cima de um colchonete. Então, independente da alteração que você precisar fazer, o importante é que ela esteja no meio da sua canela. O terra sumô a gente sempre vai começar de baixo. Eu vejo algumas pessoas pegando a barra de cima e tirando a barra do apoio e começando de cima para baixo. O levantamento terra sumô, como diz o nome, ele é um levantamento. Todos os levantamentos a gente deve começar com a barra no chão. Se a gente começa com a barra em cima, isso é um agachamento. Então a gente já não começou da maneira mais correta. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente faz o levantamento, a gente tira a barra do chão, a gente consegue contrair a musculatura correta, a gente consegue entrar na postura, a gente consegue ter a consciência corporal completa que precisa ter para iniciar o movimento. Se a gente começa em pé, começa com a barra de cima, a gente não consegue ter essa contração ideal, principalmente de abdômen e glúteo, que a gente tem quando começa com o exercício embaixo. Então por isso que é muito importante você começar o terra sumô do chão, para você já entrar na postura, que é o que eu vou explicar agora. E começando a postura pela distância dos pés. A distância dos pés ela deve ser sempre o dobro da distância dos ombros, ou seja, se a gente traçasse uma linha reta do seu pé para cima até seu ombro, o seu pé deveria estar mais aberto do que a largura do seu ombro, nunca na mesma distância. A distância da pegada a gente vai então segurar mais ou menos na largura dos ombros. Nesse ponto é bom que o braço ele esteja retinho, ele não pode ser mais aberto do que isso ou nem mais fechado, porque também vai prejudicar na sua produção de força. Então é legal que esteja ali alinhado com o seu ombro, vai ficar ombro, cotovelo e punho alinhadinho. Eu aconselho fortemente que você faça a pegada inversa, isso vai ajudar você a ter mais grip, você ter mais força para segurar a barra e a barra não ficar soltando, escapando da sua mão, possibilitando você utilizar cargas maiores no terra sumô. E agora vamos fazer o passo a passo do que você deve pensar antes de tirar a barra do chão. Primeiro de tudo então, você vai empurrar os seus joelhos para fora. Os joelhos eles não podem estar caídos para dentro, você deve empurrar eles para fora e o joelho não deve passar acima da barra, você deve manter o joelho sempre atrás da barra, de preferência alinhado com o seu tornozelo. Lembra aquela história que diziam que no agachamento você não pode passar o joelho da ponta dos pés? Então, no agachamento você pode e deve passar o joelho da ponta dos pés, senão vai acabar com a sua postura, com a sua execução. No terra é diferente, você não pode passar o joelho da ponta dos pés, mas isso não tem nada a ver com lesão, que vai te machucar, algo assim do tipo, mas é para você conseguir direcionar melhor o estímulo para a região do seu glúteo. Você vai utilizar menos coxa e vai trabalhar mais o seu glúteo, é por isso que ele tem que ficar atrás da barra. O seu bumbum deve ficar sempre empinado, você não pode começar o terra sumô com o bumbum para dentro, porque isso já vai acabar com a postura da sua coluna lombar e vai fazer com que você jogue muita sobrecarga para a lombar. Como a gente não quer sobrecarga na lombar e sim no glúteo, a gente já tem que manter o bumbum empinado logo de início, antes de tirar a barra do chão. O seu abdômen também precisa estar bem contraído. Eu vou explicar melhor como que a gente pode contrair o abdômen utilizando uma técnica chamada bracing. Mas por agora, por enquanto, você precisa saber que seu abdômen deve estar bem contraído. Subindo um pouquinho mais ali para a região de dorsal, você deve contrair muito bem as suas escápulas. As escápulas elas precisam estar rodadas para trás e para baixo. É como se a gente quisesse ali encostar o cotovelo aqui no tronco, na dorsal. E como a gente vai estar segurando a barra, não vamos conseguir fazer isso, mas a intenção, o pensamento precisa estar dessa forma, como se eu quisesse encostar meu cotovelo no meu tronco. Então eu vou contrair a escápula para trás e para baixo
fazendo bastante força aqui com essa região da minha dorsal, que é esse músculo abaixo aqui da minha axila. Muito bem, então esses são os principais músculos que você precisa contrair antes de tirar a barra do chão. Você precisa ter tudo isso em mente, tudo isso contraído durinho, para você não sentir dor na lombar e você conseguir ter a melhor contração para o seu glúteo. Por isso que o Terra Sumô, ele é um exercício técnico e vai demorar algumas vezes para você conseguir ter tudo isso automático, pensar em tudo isso de forma automática. No começo, você vai ter que pensar um por um, o que vai demandar um pouco de energia, de trabalho, né? E além disso, pode ser que você esqueça de algum detalhe, mas isso você vai corrigindo com a prática, até chegar o momento que você não vai mais precisar pensar, você automaticamente vai fazer todas essas contrações e tirar a barra de maneira excelente. Agora eu vou explicar como que funciona o movimento do Terra Sumô, para você nunca mais errar. Então, no que você deve pensar? Você deve pensar como se você estivesse empurrando o chão para baixo. É isso mesmo, fica um pouquinho estranho, mas você precisa empurrar o chão para baixo. Você vai fazer isso até a barra atingir a linha do seu joelho. Quando a barra estiver mais ou menos na linha do seu joelho, você vai pensar em empurrar o seu quadril para frente, como se você quisesse encostar o seu quadril na barra. Então vamos lá, vamos dividir o movimento do Terra Sumô em duas partes. Do chão até a linha do seu joelho e da linha do seu joelho até a linha do seu quadril. Então, a barra do chão até a linha do seu joelho, você vai pensar em empurrar o chão para baixo, como se você quisesse mesmo empurrar uma plataforma que você está pisando para baixo. A barra chegando na altura do seu joelho, você vai pensar em trazer o seu quadril para frente, como se você quisesse encostar o quadril na barra. Novamente, você não vai conseguir encostar, porque o quadril está mais alto que a barra, você não vai conseguir literalmente encostar, mas a intenção, o pensamento precisa ser dessa forma. A barra, ela precisa necessariamente passar raspando na sua canela, joelho e na sua coxa. Então ela não pode ficar lá na frente enquanto você puxa a barra para cima. Isso porque quanto mais na frente a barra ficar, mais sobrecarga vai ter na sua lombar, mais força você vai precisar fazer com a lombar. E a ideia, né, como eu comentei no começo do vídeo, é tirar a sobrecarga da lombar e jogar para o seu glúteo principalmente. Sobre a posição do tronco, a gente precisa manter o tronco na vertical, porque novamente, se a gente inclinar o tronco à frente, a gente vai jogar de novo sobrecarga na lombar, que é o que a gente não quer. Então, a gente vai colocar o tronco mais na vertical. E para facilitar isso, a gente vai sempre manter o olhar lá na frente ou até mesmo para cima. Então, a gente pode olhar tanto para frente quanto para cima, mas nunca para baixo. Tem uma frase famosa no meio da educação física que diz que os olhos são o leme do corpo. Então, o que isso quer dizer? Para onde a gente está olhando, vai ser mais fácil da gente direcionar nosso corpo. Então, se a gente olhar para baixo, a tendência é que a gente incline o tronco para baixo também. A gente joga o tronco para baixo. Se a gente olhar para frente e para cima, a tendência é que a gente mantenha o tronco para frente e para cima. Então, no Terra Sumô, é muito importante que você mantenha o tronco o mais próximo da vertical possível. Ele vai ficar um pouco inclinadinho, mas a gente não pode inclinar ainda mais porque isso vai sobrecarregar a sua lombar. E o que você precisa evitar então é principalmente olhar para baixo, inclinar o tronco à frente e deixar o bumbum para dentro. Tudo isso vai fazer com que você sinta dores na lombar. Agora vamos para a respiração e ativação do abdômen, a contração abdominal. Para isso você vai precisar fazer uma técnica chamada bracing. Uma das formas de treinar o bracing seria deitado, pode ser feito em casa mesmo ou até antes de fazer o Terra Sumô. Então, para começar a treinar o bracing, nós vamos puxar o ar pelo nariz e a gente vai expandir nossa caixa torácica o máximo que a gente conseguir. Então, a gente vai inspirar até o limite. Depois que a gente terminou nossa inspiração, a gente vai perceber que as costelas elas vão estar bem altas. Então aí a gente vai começar a soltar, a gente vai começar a expirar. E a gente vai fazer uma expiração forçada, ou seja, a gente vai soltar o ar e continuar assoprando, soltando o ar, até a gente não ter quase ar nenhum. Dessa forma você vai perceber que as costelas elas vão descendo. Então a gente vai descer a costela, vai descendo no mínimo que conseguir. Na hora que chegar nesse mínimo, a gente vai apertar o abdômen, a gente vai contrair o abdômen e a gente vai tentar segurar as costelas baixas. E dessa forma a gente vai voltar a respirar. Então a gente vai expandir a caixa torácica, aumentando ali a altura das costelas, vai soltar todo o ar até abaixar para o nível mínimo as costelas. Chegou nesse nível mínimo, a gente contrai o abdômen, contraindo, as costelas não vão subir mais. A gente vai manter elas baixinhas e dessa forma a gente vai continuar respirando. A gente vai conseguir manter a respiração
mesmo com o abdômen contraído e as costelas baixinhas. E por que isso é tão importante? A gente pode usar uma latinha de Coca-Cola para explicar isso. Quando a gente pisa em cima e até sobe em cima de uma latinha de Coca-Cola fechada, essa latinha ela não estoura, ela não amassa. Isso porque ela está com o bracing ativo, ela está com uma pressão ali dentro da lata que não permite que ela amassa, mesmo com toda a sobrecarga empurrando ela para baixo. Agora, quando a gente abre essa lata e tira o conteúdo dela, ela fica com o abdômen frouxo, não fica com ele contraído, a gente pisa nela e ela obviamente amassa. Então a gente pode comparar a parede da latinha com o nosso abdômen. Por isso que é tão importante. A latinha aguenta um peso enorme, porque ela está ali com toda aquela pressão, toda aquela força dentro dela. E quando não tem aquela força, ela não sustenta todo aquele peso. Isso é a mesma coisa com o nosso abdômen. Então a ideia é a gente manter essa pressão para sustentar o peso, manter sua coluna segura e você não sentir dor na lombar. Então, para facilitar ainda mais a contração de abdômen, eu vou te explicar como vai ficar a respiração durante o Terra Sumô. Então, toda vez que você subir, que você fizer o levantamento, que você tirar a barra do chão, você vai soltar o ar. Então, tirou a barra do chão, você sobe assoprando, soltando o ar mesmo. E na hora de descer, você desce puxando o ar. Dessa forma, quando você estiver assoprando, soltando o ar, você vai perceber que você vai ter mais facilidade de contrair, de ativar o bracing. E deixando o seu abdômen mais contraído, vai ter uma pressão ali no seu abdômen maior e você vai ter uma sustentação muito melhor e, como eu disse, uma segurança maior para sua lombar. Agora então que a gente já sabe tudo como fazer, vamos juntar as informações. Primeiro a gente vai deixar a barra no meio da canela, depois nós vamos separar os pés o dobro da largura dos ombros, a gente vai agachar, jogando os joelhos para fora, vamos fazer uma pegada invertida, na mesma largura dos braços, a gente vai contrair a dorsal, como se a gente quisesse encostar o cotovelo na lateral do tronco, vamos contrair o abdômen, utilizando o bracing, vamos deixar o bumbum empinado, o olhar sempre para frente e o tronco mais possível na vertical. Agora sim você pode tirar a barra, empurrando o chão para baixo até a linha do seu joelho, e quando a barra passar da linha do seu joelho, a gente vai contrair o glúteo, empurrando o quadril para frente, como se a gente quisesse encostar o quadril na barra. Uma dica muito importante, sempre faça um aquecimento e uma preparação antes de começar o Terra Sumô. Uma sugestão é que você coloque 80% do peso que você costuma fazer o seu Terra Sumô e faça uma série de 3 a 5 repetições. E para que serve esse aquecimento? Serve para você lembrar da técnica, então você vai lembrar disso tudo que eu falei. Você vai fazer um mapinha mental ali, passando por todos os pontos que você precisa lembrar na hora. Isso também vai preparar suas articulações e a sua musculatura para levantar maiores cargas e dessa forma você vai ter uma técnica melhor, você vai conseguir levantar mais peso com mais segurança, trazendo mais resultados. E agora uma técnica para você progredir carga toda semana no seu Terra Sumô. Você vai toda semana tentar aumentar de 10 a 20% da carga que você está levantando. Essa é uma margem segura, já muito bem estudada na ciência e é o recomendado hoje em dia para você fazer progressões de carga. Então toda semana você vai tentar fazer 10% a 20% do peso maior do que você fez na semana passada. Se você não conseguir fazer esse aumento de peso, você pode aumentar 1 a 2 repetições. Então ficaria assim, você está fazendo 10 repetições com 40 quilos no Terra Sumô. Na semana que vem você vai tentar fazer as mesmas 10 repetições com 44 quilos ou 48 quilos. Se você não conseguir fazer essa progressão ainda, você pode tentar fazer 11 repetições com os mesmos 40 quilos. E assim você vai progredindo toda semana, nem que seja um pouquinho. É extremamente importante que você faça essa progressão de carga, tanto para o seu objetivo de hipertrofia, como também para o seu ganho de força. Assim você vai conseguir extrair os melhores resultados e, como eu comentei, você vai ter um Terra bonito, um Terra bem executado e você vai levantar bastante peso. Se você quer ter o meu acompanhamento para te ajudar a chegar mais rápido nos seus objetivos, através da musculação, principalmente se você for mulher e você tem como objetivo melhorar a estética de glúteo, estético de coxa, estética da cintura. O link da minha consultoria está aqui na descrição, pode me chamar lá que a gente vai conversar sobre os seus objetivos. Obrigado e até o próximo vídeo.